Bom, primeiro, bom dia a todos. Sou o André Luiz Padilha, sou autor, pesquisador, mas hoje vou falar mais um pouquinho como diretor da Editora Veritas, né? A gente trouxe essa proposta de ir um pouquinho do inverso do que acontece muito no Brasil. A gente tem muitos catálogos e poucas literaturas que focam em estudar a numismática como uma ciência rica, como ela é. E a gente vem... A Editora Veritas, ela nasce em junho com o meu primeiro livro, o Numismática Bíblica. E hoje, contando já com os livros que eu vou falar um pouquinho, que vão ser lançados no ano que vem, nós já vamos chegar em 40 obras em nosso catálogo em praticamente 2 anos de existência. Então é muito gratificante, é uma felicidade muito grande ver que um projeto literário está dando certo, ver que um projeto que coloca a cultura em primeiro lugar. Acho que o Rogério falou assim: André, a sua proposta é tão boa que todo mundo quer fazer livro com você. E porque a gente pensa em levar conhecimento antes do financeiro, né? A cultura, ela vem em primeiro lugar. Então a gente tem avançados quase que a passos curtos, né? Porque a gente tem crescido, felizmente, muito rápido. Falei isso um pouquinho na apresentação ontem, mas é muito feliz poder falar que eu cheguei aqui no encontro de setembro e lancei 4 livros, e agora eu chego aqui em dezembro e já estou lançando mais 5 livros. É um retorno muito grande. Então, primeiramente, deixar um convite para que vocês vão até a mesa da STDK e da Editora Veritas aqui no salão, que tem todos os nossos livros lá. A maioria dos nossos, quase o nosso catálogo completo está lá. Então, primeiro deixar um convite para que vocês conheçam um pouquinho do nosso trabalho, que está lá todo exposto. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho dos lançamentos. Júlio, você consegue sentar aqui comigo? Sim. Só para falar do livro da STDK. O microfone tá ok aqui? Tá ligado? Tá ligado. Precisa ou não? Não precisa não, né? Eu acho que não precisa. Tá. Deixar aqui o livro da STDK. Vamos deixar aqui pro Júlio falar um pouquinho também. Mas esse projeto ele chegou na editora de uma forma muito feliz para mim, porque a STDK é uma coleção que eu já acompanho há alguns anos, né? E a gente chegar numa coleção organizada, bem administrada e chegar num patamar de 25 anos, mantendo um alto padrão, é uma resposta muito boa você ter uma literatura para isso. Então eu gostaria que o Júlio falasse um pouquinho do livro. A ideia foi para não deixar passar os 25 anos desde que eu comecei a colecionar, né? E aqui é mais um compilado, porque a coleção tem mais ou menos uns 3.500, 3.800 itens, e a gente separou para esse ano só 100 peças, né? Isso. Muitas dessas foram certificadas, muitas dessas não, 100% delas estão certificadas na NGC, dessas 100 aqui. Então, por isso a qualidade das imagens, né? E aí a gente quis fazer um registro e o André, com a competência dele, conseguiu organizar o livro da melhor forma, né? Está organizado por moedas clássicas, medievais, modernas, algumas brasileiras, né? Algumas poucas. Então é só mais um apanhado geral e é muito bacana para conseguir deixar registrado, né? Eu acho que tem tão pouca literatura sobre isso, né? Então acho que é um caminho interessante para os outros colecionadores, né? Então, um trabalho ficou fantástico, né? Esse aqui foi o melhor material que tem, né? Da escolha, tanto da qualidade do papel quanto das imagens. Então assim, ele é todo pensado mesmo para não ser cansativo, é para ser uma literatura que tu abrir uma página, ler 2, 3 moedas por dia, ou uma, e guardar ela de novo. Não é um catálogo e também não tem preço. Isso aqui é mais um carinho para deixar um registro da coleção. Sim.
E é interessante a forma como esse livro se organiza, porque a numismática, ela consegue, através dessa observação, contar a história do mundo e de todo mundo, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui na coleção um Aureus de Nero, onde, não sei se vai estar todo mundo conseguindo ver, a gente consegue ver uma personificação do Colossus de Nero. O Colossus de Nero é uma estátua gigantesca, se não me falha a memória, eram mais de 100 metros, feita em bronze, para mostrar a grandeza que era o imperador Nero. E não existe nem registros físicos, nem resquícios de onde, o que aconteceu com essa estátua. O único registro que nós temos é essa moeda, né? Tardiamente, depois de várias pesquisas arqueológicas, acharam no Coliseu Romano a base de onde seria o Colossus de Nero, porque o Colossus de Nero foi construído, o Coliseu, né, Colossus, ele foi construído onde tinha o Colossus de Nero. Então, através desse link com moedas, a gente consegue trazer realmente informações do mundo que são muito ricas, né? Quer completar? Vou completar. Até tem uma moeda aqui em especial que ela tem todo um carinho para a minha coleção, né? Que é: meu bisavô veio da Alemanha em 1895 fugindo da fome para trabalhar no Brasil como ferramenteiro, e ele trouxe no corpo dele um saquinho de moedas de ouro, para que, se o emprego dele desse errado em Florianópolis, ele pudesse voltar, pagar a passagem de volta dele. E essa é a última moeda que sobrou, que foi repartido para a família inteira, e ela está comigo. E a SNB fez junto com o André, um concurso de redação de Era Uma Vez, né? Uhum. E eu fui agraciado com o prêmio, e aí aqui conta também a história da moeda. Uhum. Como é que ela foi, como é que ela voltou. Então é um carinho, né? Que tem Obrigado, Júlio. E a ideia desse catálogo é realmente trazer, através de uma percepção internacional, digamos assim, de que grandes coleções viram grandes materiais de estudo, né? A gente consegue hoje, por exemplo, o catálogo Calicó era base na coleção do Calicó, né? O catálogo do Newman, por exemplo, era a coleção do Newman. E isso é uma grandiosidade que a coleção reflete através dos nossos estudos. Hoje a gente cataloga a moeda através da coleção do Newman. Então, esse livro ele vai ser editado, nosso planejamento até 2030, né? Eu vou falar um pouquinho depois, e ele vai se manter numa sequência de numeração para que no futuro esse catálogo também possa ser utilizado como uma referência de estudos, né? A gente está conversando para trazer ele para o inglês, tem uns avanços aí que a gente vai fazer nos próximos anos. Obrigado, Júlio. Outro lançamento da editora é o catálogo da exposição Proto-Moedas da África Subsaariana, está aqui. Esse catálogo ele chegou até mim pelo Bruno, né, que é um dos escritores desse catálogo. A SNB, junto com o Museu Julius Meili e com o Instituto Tebas, fizeram essa exposição lá no Centro Cultural Mackenzie. Mas é uma exposição extremamente rica, extremamente bem organizada, mas que a gente precisava fazer esse trabalho de externalizar esse processo, externalizar esse projeto. E aí nós conversamos sobre como poderíamos fazer isso, e a gente lançou esse catálogo em duas formas. A primeira parte ela é oferecida gratuitamente no site da SNB. Esse mesmo material que foi impresso sem nenhuma alteração, vocês podem baixar gratuitamente no site da SNB. Aqui no livro tem até as instruções de download, né? Então, se você tiver a edição física, você pode escanear e baixar o PDF. Se você tiver o PDF, você vai através desse QR Code para a loja da Numismática Caixa comprar a edição física, né? Você pode manter os dois. E é engraçado como as pessoas falam assim: não, mas se eu já tenho o PDF, por que eu vou ter o físico? A maioria das pessoas hoje em dia trabalham com essa virtualização, mas a gente ainda não substitui os livros, né? A maioria dos colecionadores, né, dos numismatas,
eles mantêm suas bibliotecas em casa, mantêm o registro junto com a coleção. Então a gente fez assim a edição impressa. É uma tiragem pequena, ao todo vão ser 140 exemplares, e a editora ainda fez a doação de 40 exemplares para a SNB, para que ela pudesse distribuir esse livro para os patrocinadores dessa exposição, para os que participaram de alguma forma, né? O Oswaldo cedeu peças para essa coleção, o Gilberto Tenor cedeu peças para essa coleção, a própria SNB cedeu peças para essa coleção. Então a gente fez um trabalho com diagramação do Edil Gomes, que dispensa comentários. Então a gente tem, além das fotos da exposição em si, a gente tem as imagens referentes às peças que estão na coleção e toda a história por trás dessa coleção. Então a gente sempre tem um complemento, né? Infelizmente, quem não pôde ir na coleção vai poder ter, quer dizer, infelizmente, né? Vai poder ter a coleção em mãos também através dessa obra. Também apresentar o meu livro novo, né? Como eu falo em casa, às vezes eu durmo, que é o Iconografia Religiosa Numismática Nacional. A minha primeira parte na numismática, meu primeiro estudo foi a iconografia religiosa. Meu pai, ele é diácono da Igreja Batista, sempre teve uma influência religiosa muito grande na minha casa. Então eu tive um reflexo muito bom de estudos para isso. Eu sempre comecei a trazer esse estudo da iconografia numismática em comparação com a religião, né? Se não me engano, o primeiro artigo que eu escrevi na vida, ele foi sobre a iconografia religiosa do Leão de São Marcos, que basicamente transpõe a história de Veneza. E aí tem um time de futebol aqui no Brasil, que é um time São Marcos, o símbolo é o Leão de São Marcos. E aí eles me ligaram e falaram assim: a gente gostou muito do seu material, a gente pode usar como história do clube? Eu falei assim: fica à vontade. E aí foi o meu primeiro artigo e a minha primeira publicação externa também, com 14 anos. Então, desde então eu sigo pesquisando. Meu primeiro livro, acho que a maioria das pessoas aqui conhece, que é o Numismática Bíblica. A gente eu faço um recorte do tempo bíblico, né, o tempo em que a Bíblia foi escrita, e eu pego a Bíblia como referência de uma primeira parte, e aí eu tiro todas as transações monetárias da Bíblia, todas as menções de dinheiro e de moeda na Bíblia, e trago isso para a numismática para que eu possa mostrar essas peças no livro. E aí na segunda parte eu já pego as moedas que foram cunhadas na região da Judéia dentro desse período mais ou menos perto de Cristo, digamos assim. Então a gente tem as moedas da dinastia Asmoneana, Herodiana, tem a revolta Macabeia, a primeira e a segunda revolta, né, que é a primeira revolta, a revolta de Bar Cokhbas, as moedas dos procuradores de Roma. Então a gente tem esse livro foi um sucesso muito grande, né, que eu realmente não esperava. O meu planejamento de impressão eram 400 exemplares do Numismática Bíblica, e hoje a gente já chegou à marca de 1.300 exemplares vendidos. E para a numismática, que é uma ciência extremamente pequena, restrita, né, não é algo popular, a gente pega um recorte de numismática clássico, que é algo que é restrito dentro da restrição da numismática, e a gente ainda faz um recorte bíblico. A gente faz um pequeno vinho dentro de um mar, e graças a Deus deu muito certo. E eu fiz também, por Numismática Bíblica, uma edição de luxo, porque qual é a proposta da editora? A gente tem a ideia de acessar as pessoas através da literatura. Então, todos os meus livros ele é feito em dois formatos. Um é em capa cartão, né, o famoso capa mole, preto e branco, para que a gente possa sempre oferecer um valor menor do que R$100. O livro Numismática Bíblica ele foi vendido na pré-venda a R$65 e na pós-venda a R$80. Só que muita gente cobrou ter esse material colorido, ter esse material
em melhor qualidade, para estudo também, e aí nós fizemos uma edição comemorativa dessas vendas, e aí é em capa dura, papel 90 gramas, um papel de maior qualidade, e aí ele é todo colorido. Esse aqui, o Iconografia Religiosa, ele foi feito no mesmo sentido. Então a gente tem... vou pegar uma imagem bonita aqui para mostrar, pegar de ouro. A gente tem o livro em capa comum, preto e branco, onde vocês vão poder ter acesso ao material completo do livro, mas também vão poder comprar o livro em melhor qualidade para ter um estudo mais... uma melhor visualização, digamos assim. E nessa iconografia religiosa numismática nacional, óbvio que nenhum trabalho é 100%, mas a gente tenta realmente pegar todas as moedas e cédulas que foram emitidas no Brasil desde do período colônia até o Plano Real. Então a gente faz um parênteses na história para poder explicar que a relação moeda e religião ela é muito antiga, né? Na numismática clássica a gente já tem vários aspectos religiosos, isso é exemplificado no livro. A gente traz algumas histórias, como da Cruz de Cristo, que foi falada aqui na palestra anterior, né? Da visão de Constantino Grande. A gente fala sobre a legenda Pela Graça de Deus, que é cunhada nas moedas do Reino Unido até hoje, que remete ao poder divino dos reis, né? O rei ele não é escolhido pelo homem, o rei é escolhido por Deus, né? Isso também é transposto na moeda, porque as nossas moedas de prata e cobre têm a legenda lá Petrus II, Dei Gratia, né? Pela graça de Deus. Então a gente tem esse complemento, que é uma referência religiosa, ela é uma consequência da religiosidade no começo do Império Brasil-Portugal, e isso quase nunca é percebido. Então a gente tem desde Deus Seja Louvado, para mostrar que a cédula O Gaúcho, que não é nunca associada a uma iconografia cristã, tem lá a ruína de uma igreja representada de segundo plano. Então a gente tenta pegar elementos, por exemplo, também a moeda do Regente Feijó, que não é associada à iconografia religiosa, mas Regente Feijó era um padre, né? Ele sai da religião católica para a política. Então tudo isso é referenciado no livro, a gente tentou fazer de uma forma mais completa possível. E está aí, graças a Deus, sendo vendido também na loja. O último lançamento que a gente teve esse ano, em tese, foi os Dinheiros Primitivos, que é do meu amigo Oswaldo. Oswaldo, a gente tem quase que uma perturbação diária de cadê o próximo livro. E é muito interessante como as pessoas estão associando os dois livros das proto-moedas da África Subsaariana com o livro dos Dinheiros Primitivos, só que o material não é o mesmo, né? O trabalho do Oswaldo ele vai muito mais além do que só as proto-moedas africanas. Então a gente tem aqui no livro, a gente não pode falar muito senão o pessoal não compra, né, Oswaldo? Mas a gente tem desde o sal como uso por pagamento, desde dos búzios, colares, pontas de flecha, aquelas moedas de formato de rodas gigantescas, que são formas de dinheiro, eram formas de dinheiro. Elucida um pouquinho sobre o escambo. Então é um livro que ele é muito completo, é uma leitura muito gostosa. É uma segunda edição, a primeira edição foi feita em 2016, então a gente conseguiu, o Oswaldo atualizou o conteúdo, a gente trouxe imagens em melhor qualidade e ele faz uma espécie de série com o livro anterior do Oswaldo, que fez com a gente no ano passado, que é o Como Colecionar Moedas, Cédulas e Medalhas. Então, desse jeito vai ter que ter um próximo pro ano que vem. O terceiro eu já estou aqui perturbando o Oswaldo, estou esperando uma resposta. Pode ser bilíngue. Podemos fazer em espanhol também, não tem nenhum problema. E nessa continuidade dos nossos trabalhos, a gente tem já
Eu até brinquei aqui, nós já temos 12 projetos para o ano de 2025, só que não são mais 12, agora são 13. Conversei com o Oswaldo, talvez sejam 15. Então a gente tem aí a ideia de que tenhamos um 2025 melhor do que 2024 ainda. Um desses livros é, na verdade, o primeiro livro que eu finalizei, que é o Práticas de Numismática Romana. Eu dou aula de numismática clássica, eu tenho um curso de numismática clássica que ele é online. Esse ano a gente conseguiu formar, através de uma parceria entre o Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional e a Unirio, conseguimos formar 5 turmas em numismática. E aí elas eram capacitadas em numismática geral, ministrada pelo Giovanni, que é outro monstro que não precisa de descrição. Eu apresentei a numismática clássica e a doutora Ludmila, que é a coordenadora do curso de museologia da Unirio, apresentou a matéria heráldica. Então o curso, por mais que ele tenha sido aberto ao público, ele focou nas turmas de museologia da Unirio. Então é muito feliz em ver que a gente está conseguindo capacitar os próximos museólogos para que já tenham formação em numismática, para que saibam trabalhar com numismática e numismática clássica nos museus. A gente lá no Rio de Janeiro tem o maior museu numismático da América Latina, que é o Museu Histórico Nacional, e poder fazer essa capacitação lá é muito interessante. E a minha ideia é trazer em forma de catálogo as moedas desde o período de Augusto até o início do Império Bizantino em forma de catálogo. Mas eu não queria começar com um catálogo, porque eu sempre fiz uma crítica muito grande, dizendo que as pessoas desaprenderam a ler uma moeda romana por causa dos grandes pesquisadores. Isso não é demérito, eu tive a felicidade de poder conhecer alguns, como o Rendi, né, que fez um trabalho absurdo com as moedas da Bíblia, da região da Judéia. Então o meu trabalho é graças ao estudo dele também, então não estou aqui falando mal, não é isso, só tenho elogios a eles. Mas as moedas romanas, elas eram a única forma de conversa entre o imperador e o seu povo. Então é literal quando eu falo que cada moeda romana ela tem uma história, ela tem uma mensagem, ela tem algo que nós precisamos entender, porque era sim uma conversa. E a gente vê esses níveis de conversa através dos metais, né? O bronze, que era a moeda mais pobre, mais fraca, eram conversas com o povo. Então a gente via muito mais relações, por exemplo, do Deus como uma divindade para ser adorado. Porque se você adora o seu imperador, você teme, você ama, você idolatra seu imperador. Nas moedas de prata, que eram muito mais usadas para pagar os soldados, para pagar o funcionamento do Estado romano, os imperadores eram mais retratados como soldados de guerra, como líderes, como pessoas que iam à frente da batalha, né? Tem Constantino do lado do seu cavalo andando, como se ele estivesse na posição de guiar o exército, né? A posição de líder. E nas moedas de ouro, né, dos senhores, dos patrícios, era muito mais falando sobre costume, falando sobre tradições, falando sobre o imperador acima de outras culturas, por exemplo, na série Judea Capta, né, de 77 depois de Cristo. Então tudo tem uma conversa, e quando você só descreve isso num catálogo, as pessoas não conseguem entender a história por trás disso. Então eu fiz o trabalho inverso. A primeira coisa foi escrever um livro para mostrar às pessoas como que elas vão ler essas moedas. Então a gente disseca aqui todas as oficinas romanas que já tiveram em funcionamento durante todo o período. A gente ensina a ler a marca de punhagem, falamos sobre as legendas, sobre as abreviações, porque é um título muito grande que tem um significado, tem um cargo, tem uma função, tem um propósito. Né? A gente consegue datar as moedas através dessas legendas também, porque é o período de regência do imperador, mas pode ser de um período como César, pode ser um período como cônsule, pode ser um período como magistério. Então tudo isso é refletido na cunhagem, nas moedas, a gente elucida nesse livro.
a gente traz as descrições das alegorias romanas, né, Pax, Eternitas, Veritas, a Roma, Constantinopla, a República, tudo isso são alegorias que têm um significado, a gente traz isso nessa obra que vai ser lançada em agosto. Também os maravilhosos carimbos da Numária Brasileira, do meu amigo Carlos, que está aqui assistindo a palestra, que também vocês podem ver um pouco do resumo desse livro através da exposição, que está aqui no congresso. Inclusive a capa do livro é a capa da exposição. Esse livro também a gente vai ter em 2 versões, a edição bilíngue de luxo e a edição bilíngue, que é essa capa, a de luxo é uma capa um pouquinho mais escura, justamente porque a gente está começando essa preocupação também de trazer livros em outros idiomas. Né? A Movimento Numismático, que eu vou falar daqui a pouco, ela já está sendo traduzida para o espanhol e para o inglês. Né? A primeira edição da Movimento Numismático ela é trilingüe. Você pode acessar ela no site da editora totalmente de graça, em português, espanhol e inglês. Então, novamente convidando vocês a acompanhar a editora, que a gente tem mais lançamentos no ano que vem. Tem o 2º volume da coleção STDK, que eu também não coloquei aqui. Vamos ter mais 2 livros do Edil, que eu não posso falar ainda. O meu vai ser deve ter fácil, não vai ser demais. Vamos ter mais 4 edições da Movimento Numismático. Então, assim, tem muita coisa para acontecer em 2025, que é o ano da Rio 2025. Então, a gente está tendo esse cuidado de ter livros em outros idiomas, mas por questões de contrato eu ainda não posso falar muito. Mas virou o ano, a gente já vai tratar disso. Eu já estou encerrando aqui, mas a Movimento Numismático, eu falei ontem na minha apresentação, ela é a revista do CENERJ, do CNT e da SNA, e ela é uma revista, como o Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, é totalmente gratuita. Então a gente faz sempre nos encontros da SNB e no congresso o lançamento de uma edição, e aí a gente traz a edição física anterior. A edição de número 5 foi a última edição física. A gente não vai manter mais a impressão dessa revista, porque como ela é gratuita, como ela é justamente para espalhar a cultura, informações de qualidade de uma forma mais ampla e gratuita, a gente optou por manter só o PDF. A Movimento ela é uma revista que ela tem 1 ano e meio, essa é a 6ª edição, e a gente já tem 2 prêmios Trigueiros de melhor artigo em publicação nacional. A gente ganhou um prêmio na primeira edição e na 3ª edição, ambos do Giovanni, né, que a gente já A gente não vai conseguir a gente já fica na pressão do Giovanni. Escreve aí, mano, escreve aí, a gente precisa de você. Curiosamente, nessa edição não tem artigo do Giovanni, porque o Giovanni é um monstro que a gente tem no Rio de Janeiro. Ele está fazendo mestrado em museologia, então está todo ocupado. Mas é muito interessante porque a editora em 1 ano e meio ela já teve 23 indicações no prêmio Floresvaldo de Santos Trigueiros. E já ganhamos 7. O livro do ano de 1932 é nosso, medalha calendário também é nosso. O Edil, autor do ano, né, é nosso. O Giovanni, nosso. Oi? O Giovanni. Então, ela é uma revista que ela é muito engraçado porque ela é a edição impressa, uma edição de bolso, é uma edição pequenininha, porque a gente faz realmente para ser fácil. E o pessoal falou assim, não, mas essa edição é muito pequena, não, tinha que ser maior, não sei o quê. Aí passa 5 minutos, André, eu li a edição, a revista é ótima, continua assim, tá perfeita, porque ela é feita com o maior amor e carinho. Nessa edição, a gente tem, por coincidência, né, vai ter uma peça da coroação sendo leiloada aqui na SNB e tem uma análise descritiva da peça da coroação, que é um artigo meu, que eu fiz em 2018, e
Fiz algumas atualizações no decorrer dos anos e estou trazendo aqui a última atualização para ser publicada também, porque ela até então ela estava só no portal Numismáticos, que eu não vou falar muito aqui, mas o portal Numismáticos foi um portal acadêmico que eu mantive por 17 anos, ele completou 17 anos esse ano, mas hoje a gente decidiu encerrar esse projeto, e o portal Numismáticos, por mais que eu não vá me desfazer do nome nem do domínio, ele vai continuar lá quietinho, mas o sentido acadêmico do portal está sendo absorvido pela editora. Então a gente está concentrando tudo no site da editora. O portal tem 265 artigos escritos, maioria meu, e eu vou fazendo esse trabalho de atualizar e jogar tudo para o site da editora. Tem um artigo do Edil, né, Não Reclama Que Pode Piorar, que é muito interessante, que é a peça da coroação que Dom Pedro não gostou do design. Quando ele vai para Portugal em 1826, fazem uma peça pior ainda, mas deixa para vocês lerem na edição. E é muito bom esse recorte dele, é um artigo curtinho, mas muito bacana. Tem a cédula R074, né, de R$1.000, da 7.000 estampa emitida, que ela tem uma controvérsia do seu uso. Então o Leandro ele faz o Leandro ele tem uma pesquisa sensacional na Movimento Numismático, reconhecendo as assinaturas das chancelas das cédulas da Caixa de Amortização. É uma pesquisa fantástica também, que está publicada pela Movimento. E aí ele trouxe mais uma cédula especial e trouxe no seu artigo nessa edição. Se não me engano, a primeira edição desse artigo foi publicada no boletim da SNP. O Rogério está ali, não pode confirmar para mim. O segundo artigo é o do Rogério. Esse artigo, na verdade, ele foi o primeiro publicado dessa edição, porque ele já constava no site da editora no ato do lançamento da moeda. Então a gente fez esse trabalho de trocar, né? Geralmente a gente coloca na revista e depois coloca no site, mas como era uma atualização de uma moeda que acabou de ser lançada, a gente inverteu. A gente colocou primeiro no site, assim que o Rogério me mandou, joguei no site, e agora a gente está trazendo na editora também. Os selos nos levam ao longe, uma viagem pelo mundo, o contato a história da filatelia. Esse é um artigo do Luiz Gonzaga, que é coordenador do Clube Filatélico Candidez, de Divinópolis, e ele está fazendo esse trabalho todo de contar a história do mundo através da filatelia, né? E ele fez lançando esse artigo no boletim da Filacap, e agora está trazendo também para o Movimento Numismático. A gente ainda não perturbei ele com isso, mas eu espero que quando ele encerre a história a gente possa publicar também um livro com essa coleção, porque está sendo bem bacana a forma como ele está escrevendo essa história. Tem um artigo do Ariel Sabala, que também é outro monstro do Rio de Janeiro, mas nessa área da medalhística, e ele traz uma história do imperador da Etiópia, Haile Selassie, que foi deposto quando estava no Brasil. Tem toda uma história bem bacana, e que aconteceu durante essa viagem dele ao Brasil, e isso é retratado através de uma medalha. Então ele usa a medalha para poder contar a história desse imperador da Etiópia, que é muito rica. É o maior artigo dessa edição, mas é muito bacana, porque ele traz toda a visita do imperador aqui, tudo o que aconteceu, dos jantares, da tentativa de golpe, do retorno, tudo através da medalha. A gente tem o Tetradracma de Alexandre o Grande, a globalização da antiguidade, que é um artigo do Leandro Tavares. Eu acho que eu já passei da hora, então vou me adiantar. Para quem não ia falar nada, eu estou falando que é meia hora. Mas é muito bacana também, porque ele usa a moeda de Alexandre para mostrar a ideia da expansão do seu império. Um artigo fantástico também. Tem o artigo do Yuri Vitorino, que está aqui também, e do Bruno Pelizari, sobre a rede integrada de museus, e o Museu Numis hoje fazendo parte dessa rede também, que é uma rede de cooperação entre museus, que é um projeto fantástico. E tem uma menção especial ao Clube Filatélico do Amazonas, que completou 55 anos, com atividades muito bacanas. A gente tem um texto do Adriel, que é o atual presidente, contando a história do clube, desde do lançamento do selo dos mil gols do Pelé, que foi feito no Clube Filatélico do Amazonas, até os presidentes, as atividades. É um clube que eu tenho muito carinho, que eu pude visitar no ano passado, no ESNA.
Então, fecha a edição com essa revista. A Movimento Numismático número 5, essa é a última edição impressa, que foi uma edição em homenagem aos 70 anos da morte de Getúlio Vargas, né, que por mais que a gente tenha essa questão do regime militar associado ao nome de Vargas, Vargas é uma pessoa que trouxe muitas mudanças na numismática. Então a gente faz esse recorte que ele é zero política, mas ele tem até artigo da SNB, por exemplo, nessa edição do Bruno, e vai ser a última edição impressa da Movimento Numismático. Era para chegar ontem, houve um atraso na fábrica, né, eles estão passando por um processo de ampliação e obra, e aí a revista deve chegar hoje na minha residência, então não deu para trazer, mas todo mundo que comprou pelo site vai receber já assim que eu voltar para o Rio de Janeiro. No site também a gente tem as outras edições da Veritas. A primeira edição ela esgotou em 2 dias, então, que foi a que o Giovanni recebeu o primeiro prêmio. Essa não tem mais, só virtual, mas as edições 2, 3 e 4 também ainda estão lá. Como vocês podem perceber, a logo da editora, por ser um movimento, ela sempre muda, a logo da revista. Então ela sempre traz uma homenagem. Então se a gente olhar aqui, essa edição é homenagem ao meu artigo do Edil e aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Essa sobre Getúlio Vargas, e aí vem na número 2 sobre um artigo chamado Astrofilatelia, que ele conta toda a história da Apolo 12, da expedição Apolo 11 através da filatelia. A número 3, homenagem aos 330 anos da Casa da Moeda, que tem um prefácio do Hilton que é fantástico. E a número 4 em homenagem aos 100 anos da Sociedade Numismática Brasileira. E a gente já deixa em aberto que a Movimento número 7 vai ser lançada em março, e a gente está aguardando que novos artigos sejam enviados para a gente continuar ganhando o Prêmio Trigueiros, porque isso é muito legal. Obrigado. Só para encerrar, deixar um agradecimento aos patrocinadores da revista, que patrocinavam a edição impressa e acompanham a gente, e esse QR Code que está na tela, você escaneia e você vai ter acesso a todas as edições gratuitamente. Obrigado, gente.